Sejam muito bem-vindos na plataforma da Academy de Conteúdo para mais uma história de sucesso, aqui hoje com o Ricardo Abreu, meu convidado, arquiteto, que começou sua trajetória lá na Bahia, agora faz sucesso no Brasil inteiro e no mundo. Não é isso, Ricardo? Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada, viu, por ter aceitado o nosso convite, de estar aqui com a gente, falando sobre neuroarquitetura, arquitetura sensorial, entre outras coisas que vamos conversar aqui hoje. Queria começar falando um pouco sobre uma repercussão recente que o seu ambiente fetiche da Casa Cor de 2019 teve. E o que você atrelaria a esse sucesso que ele teve, porque você acabou sendo capa de uma grande revista de circulação nacional e veio um reconhecimento também muito grande acompanhado disso. O que você atrela a esse sucesso todo do fetiche? O que aconteceu? Bom, eu procurei também digerir tudo o que foi que aconteceu, né? E a gente vai percebendo um pouco pela reação das pessoas que tiveram no espaço, que puderam vivenciar aquela experiência. E eu acho que o que aconteceu foi muito do que estava dentro do meu objetivo e acho que eu alcancei, que foi tentar criar um ambiente que passasse uma emoção e não simplesmente fosse um ambiente fotografável por ser bonito, porque eu estava simplesmente colocando ali tendências e lançamentos de produtos, uma transposição de conceitos de feiras que a gente vê lá fora, que é o que a gente vê muito nas mostras de modo geral, e com o propósito de criar um ambiente que fosse autoral, um ambiente que realmente passasse um conceito de qualquer conceito que fosse de personalizado. Então, eu acho que as pessoas acabaram se identificando em perceber a originalidade do espaço. Não só pelo tema, porque daí a gente entra um pouco do quanto que o tema também ele atraía, né? A curiosidade, que foi o artifício que a gente usou quando a gente escolheu também o tema, como uma forma de isca para despertar o convite à curiosidade, mas muito mais pela inserção que a pessoa tinha entrando no espaço e a experiência sensorial que ela tinha, pela música, pelo cheiro, pela iluminação, por toda a sensação que a pessoa ia ter percorrendo aquele espaço. Então, não que os outros ambientes não tenham isso, não é isso, mas talvez pelo fato de ter sido um tema muito específico, onde eu queria justamente mostrar o que eu acredito do meu trabalho, que é o desenvolvimento de um espaço muito específico, diretamente personalizado. É como se eu quisesse passar a ideia de que dentro de um tema, dentro de um personagem, eu vou mergulhar a fundo e vou fazer o melhor possível que aquele espaço faça sentido para aquela pessoa. Então eu acho que acabou que as pessoas se identificaram com o espaço, acabei tocando num assunto polêmico, mas que envolve o imaginário de todo mundo, e acho que deu certo por isso também. O que é muito legal também, que eu acredito que você tenha feito nesse projeto, como você falou, além de ter mexido assim com o imaginário das pessoas, né? Porque não é uma coisa que a gente ainda fala abertamente. Você considera esse tema ainda um tabu na sociedade e conseguir misturá-lo à arquitetura? Talvez seja isso, né? O efeito tão meteórico que foi, assim, porque você atrelou um tema que ainda é um tabu na sociedade, a arquitetura numa mostra que muitas vezes tem uma convencionalidade, assim, talvez. Sem dúvida é um tabu. Aliás, as minhas duas participações na Casa Cor foram em cima de temas delicados, né? E acho que o primeiro até mais, quando eu fiz um ambiente dedicado a uma mulher trans. E eu convidava as pessoas a entrarem na casa, no lar dessa mulher, que era um lar como qualquer outro. Mas, sem dúvida, apesar da mensagem estar muito subliminar, lógico que a gente tem um apelo pelo nome, a gente tem um apelo por alguns recursos que a gente utiliza, mas era tudo muito sutil e eu acho que acabava atiçando níveis diferentes em cada pessoa, porque as crianças também se divertiam, onde está longe desse mundo, desse universo. E mesmo assim existia a relação do fetiche como desejo, como algo que realmente despertasse o desejo, independente da relação imediata com o sexo.
Então, tanto que uma piscina de bolinhas. Então, o ambiente ele causava também ele se comunicava com todas as idades, com as pessoas que viam o fetiche e as que não viam o fetiche. Porque daí eu entrava no conceito da palavra fetiche como desejo por algo, desejo por aquele espaço. Enquanto você vai falando, assim, vão se formando pensamentos e lembranças na minha cabeça, porque, assim, apesar das cores mais profundas, mais escuras, né, que o fetiche toma conta, mas ele traz uma coisa muito lúdica também. Então, quando a gente fala de tabu, com essa questão mais lúdica e as crianças interagindo com isso, faz a gente pensar um pouco, né? Por que a gente trata esse tema de uma forma tão obscura, que não era para ser? A mensagem que eu tentei passar ali era muito isso, do despertar. Do quanto que o fetiche está relacionado a algo que, talvez pelo fato de ser proibido socialmente, de ser um tabu, transportando isso para a arquitetura, era como se dentro do espaço onde você vai projetar, onde você vai viver, você pode se permitir a ter coisas que realmente são muito específicas do seu desejo, do seu íntimo, do seu pessoal. E não porque você viu numa revista, porque você viu na casa de alguém. Então, ali naquele ambiente, por exemplo, a gente construiu uma piscina de bolinhas que, tecnicamente, não serve para nada. Numa casa, quem faria uma casa, eu ouvia muitas pessoas comentando, mas por que uma piscina de bolinha dentro de um apartamento, de um estúdio, de um loft? Com que objetivo? O objetivo é simplesmente o desejo de ter aquilo e a permissividade de você ter um brinquedo dentro da sua própria casa. Para aquela pessoa, pode não funcionar para outra, mas para aquele personagem que a gente construiu, foi essa imagem. Então, para cada elemento, a associação ao desejo e como que isso pode se estender para tudo, né? Para todos os projetos, para todas as criações. E o fato de você ter feito, assim, esses dois temas polêmicos, assim, né? Como você mesmo disse, em 2 edições da Casa Cor, tentou criar algum tipo de provocação, uma mensagem específica para a sociedade? Você quis despertar algo com esses 2 ambientes, né? Sim, a ideia é, assim, até partindo do princípio de quando eu tomei a decisão de participar da Casa Cor, eu já sabia que eu precisava de pelo menos 2 anos. Eu queria pelo menos mostrar 2 ideias de 2 projetos. Eu não sabia ainda exatamente o que eu iria fazer. Eu não já estava com a ideia do Loft Fetiche quando eu estava fazendo o Trans Studio, ainda não. Mas a ideia era que eu pudesse passar uma imagem de projetos completamente distintos em escolhas de materiais, de obras de arte, de iluminação, de acabamentos, de soluções, porque eu queria justamente passar a ideia de que eu, como arquiteto, posso mergulhar na sua vida, cliente, te entender o máximo possível e fazer um espaço que realmente faça sentido para você, com a sua história de vida, com quem é você. Então eu precisava dessa ideia de que eram 2 ambientes completamente distintos em tudo, não tudo, mas eu acho que o ponto de conexão seria esse. Porque também eu ouvia isso, mas você precisa fazer um ambiente que conte uma história nas edições, né? À medida que você vai fazendo cada edição. Então a gente vê arquitetos que seguem essa trajetória. No primeiro ano faz um banheiro, no segundo ano faz um quarto, depois está fazendo um estúdio, um loft, depois está fazendo uma casa inteira, mas dentro de uma construção da mesma linguagem, com as mesmas características, porque ele está querendo mostrar o que ele pensa, qual é o conceito do projeto, qual é o estilo que ele está desenvolvendo. Mas eu penso diferente. Eu acredito que cada projeto é único, que cada pessoa que vai viver naquele espaço é única. Então, o meu desejo de participar nas 2 edições, com projetos completamente distintos, era passar essa mensagem de que o arquiteto é capaz de te conhecer e de te entender e fazer um espaço que faça sentido para você, que conte a sua história, que converse com a sua história. Eu fico imaginando, assim, qual seria o terceiro agora? Qual seria a sua nova mensagem, assim? Esse ano eu não ia participar, não, que apesar de não ter, acho que eles prorrogaram, né, a edição agora para o final do semestre. Mas eu não ia participar, mas quem sabe no ano que vem, não sei. Esperaremos aí ansiosos para entender qual vai ser a mensagem, o tema do Ricardo Abril.
Passando um pouquinho também sobre esse despertar de sensações que a arquitetura pode, né, fazer na gente quando entramos num ambiente, começamos a lembrar, a desejar, a ter fome, entre outras coisas, né? Vai muito ao encontro da neuroarquitetura e da arquitetura sensorial. E você diz para mim que não consegue desvencilhar uma coisa da outra, né? Esses dois segmentos sempre caminham juntos no seu trabalho. Conta um pouquinho para mim de como que você desenvolve esses termos dentro do seu processo criativo. Bom, são termos relativamente recentes, né? Esse segmento do mercado, trabalhar com e chamar de neuroarquitetura, talvez mais porque o mercado exige certos títulos de especialização e como se aquilo fosse realmente um caminho diferente. Eu, de fato, tive contato com o termo recente, apesar de sempre ter trabalhado dessa maneira. Em todos os anos, eu sempre encarei tudo dessa maneira, de entender que tudo tem uma mensagem subliminar capaz de transformar, capaz de incomodar, e o quanto que a gente é muito reflexo do ambiente que a gente vive, em todos os espaços religiosos, de trabalho, de estudo, de lazer, de conhecimento, de tudo, e o quanto que historicamente isso sempre aconteceu. Então, eu, como sempre fui muito curioso e sempre muito interessado em entender o porquê das coisas, a gente vai entender que em toda a história da arquitetura, a construção dos estilos foi muito em cima dos signos, dos símbolos que estão embutidos em cada elemento. E o quanto que aquele elemento é capaz de provocar e mudar um sentimento. E facilmente você percebe isso, basta lembrar das igrejas góticas, do quanto que elas eram escuras e todas as simbologias que existiam entre os elementos da relação de distanciamento do homem com a imagem divina, os elementos ogivais apontando para o céu, como que você tem que olhar para o céu numa posição muito inferior a Deus. Então toda a simbologia, todos os signos que estão embutidos nos símbolos, capazes de transformar as pessoas, de modificar as pessoas, da maneira como elas pensam, da maneira como elas vão agir. E aí a neuroarquitetura aparece como uma nova tendência do mercado, quando na verdade sempre existiu, e mais voltada para ambientes de trabalho, para escritórios e empresas onde elas usam desses elementos para atiçarem a criatividade, a concentração, nos espaços de venda para estimular o consumo, para estimular o comer. E a gente tem exemplos clássicos das cores relacionadas ao quanto elas são capazes de provocar e atiçar esses hábitos, né? E também relacionado à arquitetura hospitalar, que a gente sabe que teve também uma grande transformação nos espaços de saúde, buscando utilizar desses recursos como elementos de cura, de entender que a cor é capaz de curar, que é capaz de atiçar elementos capazes de auxiliar num processo de um tratamento. E aí a gente vê agora que essa neuroarquitetura ela vem sendo usada para ambientes privados, dentro das casas das pessoas. E aí isso começa a mesclar um pouco com outro conceito, que é o design de afeto, que é quando você vai entender certos objetos e o afeto que você tem com aquele objeto. De repente, a escolha daquela peça pela história de vida que você tem de enxergar valor naquela peça. E o quanto que a sua casa conta a sua história, porque você herdou um móvel que tinha um significado muito importante na sua família, ou porque você gosta de determinada peça que te traz boas lembranças. Então, esse design com afeto está muito relacionado também com essa neuroarquitetura dentro das casas das pessoas, não só dos ambientes de trabalho. Então, assim, pensando no conceito, isso sempre existiu de uma maneira bem profunda e muito direta, só que não tão visível, não é tão palpável, né? As pessoas escolhem as coisas e elas não entendem por que elas estão fazendo aquelas escolhas. Mas as escolhas partem de conceitos que você tem, da sua história, da sua cultura, do lugar onde você vive, de com quem você se relaciona, daquilo que você consome, é o que determina as suas escolhas. Então, quando a gente se depara com um cliente que pede determinada coisa, a gente precisa entender por que ele está pedindo aquilo. Porque não necessariamente a gente entende que talvez não fique interessante aquela combinação de coisas que ele está pedindo, mas a partir do momento que você entende o que está por trás daquela escolha, daquele pedido,
facilita muito o processo do arquiteto e o resultado para o cliente, porque você consegue chegar na raiz da coisa, você consegue chegar na essência do problema, de entender qual de fato é a demanda, que são inúmeras, por diversos motivos. Isso é incrível, porque a arquitetura ela é muito poderosa, assim, o profissional que detém esse poder, né, que tem essa especialização, que estudou para fazer isso, ou até aqueles mesmos que buscam, né, esse caminho assim do interior, de transformar a vida das pessoas, porque a arquitetura ela tem isso, é a realização de sonhos. E essa questão do poder, ela é incrível, porque você consegue mudar mesmo as pessoas. Sim. E aí você mescla vários conceitos. Um outro conceito também que já faz muito tempo, que já é de conhecimento geral, é o Feng Shui. E o quanto que muitos arquitetos se apoiam nesses conceitos também na construção dos espaços. Então, no fundo, tudo só tem a somar, né? São várias formas de pensar. É que quando a gente fala e acaba parecendo que está rotulando, chamar, você trabalha com neuroarquitetura. Na verdade, todo mundo devia. É uma ferramenta que está disponível para todo mundo. Precisa entender, precisa olhar, precisa respeitar e procurar entender a história daquela pessoa, o propósito daquela pessoa ou daquela empresa. Facilita muito o resultado, o entendimento da pessoa e o quanto que ele vai se realizar com aquele novo espaço criado na vida dele, né? O quanto que aquilo vai refletir profissionalmente, emocionalmente, em tudo. E trazendo esses 15 anos que você tem, assim, de formado, trabalhando no mercado, quebrando certas barreiras, paradigmas, preconceitos também, né? Quando você joga temas não convencionais para uma arquitetura pública, digamos assim, né? Para trabalhos públicos, você tem essa questão da quebra. Né? O que mais você diria que você teve como lição nesses anos, assim? O desafio de entender o ser humano é muito grande, é algo muito complexo, né? Mas, com o tempo, a gente vai percebendo um pouco daquilo que a gente tinha falado lá atrás, do quanto que somos muito parecidos. Mas o desafio é sempre esse, de você tentar conhecer ao máximo aquela pessoa para facilitar o processo todo e para chegar num resultado melhor. E isso seja para fazer a casa de uma pessoa ou para fazer um escritório de uma empresa. A partir do momento que você entende qual é a visão, meta, valor daquela empresa, você consegue projetar um espaço que vá conversar com ela. Há muito tempo atrás, eu fiz o projeto de uma loja, era uma loja para vender sabonetes portugueses. E eram sabonetes muito específicos, assim, de uma linha artesanal que tinha muitas propriedades, era um sabonete super caro e muito personalizado, que tinha todo um estudo de aromas e fragrâncias para despertar sensações em cima do estudo de cada fragrância daquele sabonete. E a loja ela precisava passar esse conceito, o projeto precisava passar esse conceito de algo personalizado. Então, a partir do momento que você se depara com o entendimento do produto, quer dizer, nesse caso, eu acho que foge muito o que é tendência, o que está na moda, o que os arquitetos viram em Milão, o que viu na revista, nos lançamentos, é tentar fazer um balaio disso tudo. Não pode também estar desconectado com o que está acontecendo, mas é mesclar tudo isso, é você ter tudo isso como opções na mão para trabalhar. Isso é um grande desafio, porque é muito fácil simplesmente você ir numa feira e falar, mas isso daqui é bonito porque disseram que é bonito. Tá, mas é bonito para mim, é bonito para você, faz sentido para você? Então as pessoas são muito presas a isso, a essas fórmulas prontas. É um desafio também desconstruir as pessoas com isso, desconstruir o lado do cliente com isso, que vem muito engessado pelo que ele viu, pelo acesso que ele teve como referência. Então, o desafio é para todos os lados, mas isso é bom. Isso é bom, é aprendizado, né? A escala da vida. Até para a gente fechar e trazendo um pouco mais disso, do desafio do Ricardo Abreu atual, para aquele que saiu da Bahia em si para entender o mercado de São Paulo, qual é a diferença daquele profissional recém-formado que ganhou prêmios na faculdade,
como recém-lançado no mercado também, você sempre buscou esse tipo de desafio, que a partir da hora que você entra em determinados concursos, você se coloca à prova também, né? Você tenta, você reconhece que você tem talento também, que tem essa coisa da autoafirmação e você entender que você pode fazer determinada coisa. E desde então, desde projetos estudantis, você vem fazendo isso até hoje. Então, qual seria a diferença desses momentos, assim, na sua vida? Independente da maturidade, claro, mas como profissional. É uma pergunta difícil, porque eu me acho a mesma pessoa, às vezes. Muito preso, não preso no sentido de prisão, mas ainda muito seguro dos meus sonhos e da realização deles. Isso é maravilhoso. Como se eu estivesse realmente num caminho, seguindo uma trajetória. Tipo, falta muito, já fiz alguma coisa, praticamente nada, mas é ainda no acreditar de que está no caminho. A diferença é um pouco de olhar pelo que já fez, você vai aprendendo com os erros, mas é uma sensação de que parece que eu acabei de me formar. Eu tive essa sensação, inclusive agora, depois de ter finalizado esse ciclo que eu considerei na minha trajetória de ter feito as 2 mostras, as 2 Casacô. E lá atrás eu tinha comentado que eu nunca tinha pensado em fazer. Não fazia parte dos meus planos. Mas a partir do momento que eu entendi que aquilo era uma exigência do mercado, para que eu pudesse mostrar um pouco e de ter voz para falar aquilo que eu acredito, eu precisava de selos, eu precisava de certificados. Então, a Casacô é uma excelente vitrine para todos os profissionais. Então, a partir do momento que eu me dediquei a fazer essas 2 mostras, para contar essa história que a gente falou aqui agora, eu fiz, finalizei, e agora? A sensação que eu tenho é que eu acabei de sair da faculdade também. Então, é por isso que eu acho que às vezes eu não tenho essa sensação de querer comparar lá atrás com agora, como se eu tivesse alcançado alguma coisa. Lógico que sim, mas ao mesmo tempo não. Eu tenho uma sensação de que eu estou sempre começando, estou sempre querendo encarar novas coisas e cada vez maiores. Então eu me sinto a mesma pessoa. Quando eu olho para trás, eu acho que eu sou aquele mesmo menino na faculdade sonhador. Então vamos lá, o que é sucesso para você? Sucesso é a realização pessoal daquilo que incomoda a gente. Eu acho que no dia que eu tiver um pouco mais de paz das minhas elucubrações, eu acho que eu vou me considerar uma pessoa bem-sucedida. Acho que paz. E o que é viver bem de arquitetura? Eu não sei como não é viver de arquitetura. É uma coisa que tá grudado. Não sei dizer como não é viver sem. Muito bom, muito bom. Muito obrigada de novo em mais um conteúdo aqui que a gente está desenvolvendo juntos. Nossa conexão começou lá em 2018, mas eu acredito que essa admiração vem de antes. E é muito bom poder contar com você aqui. Estamos sempre juntos. Sempre bom poder estar juntos e ajudar também. Adorei.